local aqui para ver se a democracia seja melhor que isso, e essa roubalheira que a gente tem hoje. Nossos direitos, os direitos dos nossos filhos e dos nossos netos que vem vindo. Eu acho que nós devemos defender o nosso país, defender o que é nosso. Que tem que mudar o Brasil como um todo, pois o Brasil como um todo é um sistema ficha-suja. Vamos lá, Brasil! O Brasil é nosso! O Brasil é nosso! E estimamos aí em cerca de 60 mil pessoas, né? O volume de pessoas que estiveram presentes nessa manifestação. Senhoras e senhores vereadores, este é um ato marcado em nossa cidade, um ato que precisamos converter toda essa energia do dia de 15 de março na nossa praça, que foi fantástica, converter essa energia em força para efetiva mudança. E este ato teve vários motivos. As pessoas lá estavam como um ato contra a impunidade, contra a roubalheira, e aí estão as imagens. Também um ato contra o cinismo, contra a trapaça eleitoral, contra a mistificação. E aí, os que estão aí, os que foram, eles demonstram que estão exercendo a cidadania, o seu direito democrático, estão exercendo o inciso 4º do artigo 5º da nossa Constituição, as cláusulas pétreas imutáveis que diz que lá é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato, porque o nosso povo, ele vive numa espécie de nova escravidão, uma escravidão de caráter moral, onde o talento é desprezado, a qualidade é tida como reacionária, a eficiência é vista com maus olhos, e por isso a Petrobras está no chão. Por isso o país tem juros de 12,75% ao ano, por isso a inflação roça os 8%, por isso o Brasil vive uma recessão, porque os governantes desprezaram as ideias generosas e sensatas de uma administração responsável do dinheiro público, não puseram o seu partido, seus sindicatos, enfim, a serviço de fato da nação, mas a nação a serviço dos seus partidos e dos seus. O resultado é este que vemos. Continuamos a ser um país rico com uma população, no mais das vezes, pobre. Pobre de saúde, pobre de educação, pobre de segurança pública, pobre de verdade. E esse o grito de mais uma vez nas ruas de nossa cidade. E eu espero, sinceramente, que realmente o governo ouça a população e que tome ações e medidas que realmente possam ser conferidas na prática, pois de projetos, discurso, uso desenfreado do gerundismo equivocado ao estilo estaremos fazendo, o povo já está cheio, bem cheio. E nesse sentido, senhoras e senhores vereadores e a população que nos acompanha, eu quero dizer que está tão cheio, e cheio porque se sente trapaceado, se sente enganado, esfolado. E eu quero dividir com os senhores uma palavra que nasceu na Grécia Antiga, a palavra idiotes, que definia as pessoas que não se interessavam por assuntos públicos, que só se ocupavam consigo próprios, focados em seus próprios interesses. E, de fato, cada situação da vida requer um tipo específico de percepção. E por isso, as inteligências poderíamos dizer que são múltiplas, e por isso precisamos fazer uma percepção adequada e aprofundada desta grande manifestação, não só em nossa cidade, em todo o país. Porque, por sua vez, a idiotice pode ser definidas como a incapacidade de perceber o real. E como tem político que é idiota.
por causa desta idiotice, de se preocupar somente consigo e com seus próprios interesses. Há, portanto, muitos tipos de idiotas, de políticos idiotas. Alguns, inclusive, são espertalhões, roedores. Diferentemente da polis, do público, que é aquele que pensa no todo, no público, deste modo, todos os assuntos são assuntos de todos os cidadãos. E é isso que as ruas estão dizendo, que querem que tratem o público como público. Os homens que não se preocupam com os temas da polis, do todo, se chamavam de idiotes, ou não consciente, derivando séculos mais tarde na nossa palavra atual, idiotas. Hoje em dia o termo político se encontra bastante desvirtuado, levando a crer que a política seja uma profissão ou carreira. Voltando às raízes da palavra, percebe-se que não é assim, e que muitos dos que se denominam políticos hoje são, na verdade, idiotas, já que não respondem ao que anseia o povo, anseiam sim a seus interesses próprios. Então, senhoras e senhores vereadores, população, esta reflexão tem que nos levar a um passo, porque se protestar, manifestar, se indignar, questionar, bater panela, é exercício de cidadania e não se é um idiota. Quem participa, quem reivindica, quando se pede o fim da corrupção, agora precisamos dar um passo além. E eu quero aqui sugerir algo efetivo, algo concreto. Sabemos que a grande mudança, a reforma que se pede, poderia se dizer da reforma tributária, da reforma política, da reforma na educação. E eu entro na reforma política, e delas poderíamos aqui falar do fim das doações de campanha, mas eu quero me pontualizar numa só, como uma ideia concreta de todo esse movimento. E eu peço a atenção das senhoras e dos senhores, que é que possamos ter, assim como o povo pode dar ao eleito um mandato, que o povo possa também demitir os seus eleitos, que o povo possa mandar para casa aqueles que iludem, aqueles que enganam, aqueles que trapaçam, porque não tem como suportar qualquer governante, qualquer representante, seja vereador, seja deputado, seja senador, seja prefeito, governador ou presidente, que vai, depois de eleito, e começa a mostrar de fato a quem serve. E eu nessa imagem eu paro um momento para dividir com os senhores que Caxias está de parabéns. Parabéns, Caxias do Sul. Ela é, com a mobilização espontânea, apartidária, de cidadãos cansados de pagar tanto impostos e nada a ver. Senhor presidente, uma declaração de líder da bancada do PRB. A declaração de líder solicitada pela bancada do PRB continua na bancada do vereador Daniel Guerra. Que na tribuna, nesta última imagem mostrou que Caxias do Sul foi a 5ª cidade do país com o maior número de manifestantes. E por isso estamos de parabéns. A cidade está de parabéns. Agora, senhoras e senhores, falava das reformas. E eu penso que a grande das reformas seria na educação, em que pese o governo propalar Brasil afora o lema pátria educadora, só no discurso, porque é a pátria deseducadora, problemas de todas as ordens na área educacional nacional, com falta de projetos, incompetência administrativa, falhas e adiamento nas aulas do Pronatec, que só começarão na 2ª quinzena de junho. O governo não sabe quantas vagas a rede de escolas do Pronatec oferecerá esse ano. Além de tudo isso, enfrenta problema em vários outros programas. O depósito das bolsas dos pesquisadores está atrasado. Falta de verbas, onde várias universidades federais não conseguirão iniciar e ainda não iniciaram o ano letivo. Situação dramática que está sendo feita no FIES, no Fundo de Financiamento Estudantil.
onde até hoje, agora, os alunos têm problemas gravíssimos com o FIES, não conseguem se cadastrar e viabilizar a manutenção do seu financiamento, e os novos, então, isso é educadora? Mentira! Pátria deseducadora na prática, só no discurso educadora, esse modo inepto e sem metas definidas claramente que o ensino vem sendo gerido nessa pátria deseducadora, e por um grande motivo. Nessa reforma da educação, eu tenho que destacar, poderia destacar, o tempo é curto, mas precisa, de fato, uma grande reforma na prática, e sermos, de fato, uma pátria educadora. E isso serve profundamente de pensar que deve começar no nosso município. Mas, de uma reforma política, muitos dos temas que poderíamos abordar, eu quero sugerir um que entendo importante, necessário, vital, além dos que destaquei antes. Eu quero aqui trazer para as senhoras e os senhores que a gente vê, e eu acredito, que a democracia, inegavelmente, entendo como o melhor sistema político inventado, mas é cheio de defeitos. Precisamos avançar. Agora, o que se vê é que muitos mentirosos, demagogos são eleitos. E que traz, e eu temo ainda, a inundação de mentiras que é bem profunda. E aí vem os políticos e começam a dar as suas respostas falaciosas de 10% para isso, 10% para aquilo. Só que, na prática, o que ocorre? Nem repasse do feijão com arroz é feito, por exemplo, para o nosso município. As pesquisas, senhoras e senhores, e a voz das ruas provam que o Brasil quer mudar. Se queremos mudanças construtivas, primeiro temos de reformular nossas próprias expectativas. Chega de falsas soluções. Chega. O povo está farto de polarização paralisante que dominou o país nos últimos anos. Breve à parte, chega de ricos contra pobres e vice-versa. Chega de nós contra eles. Chega de um nacionalismo fanista, onde nada no Brasil pode ser criticado e, por consequência, nada é melhorado. Não há complexo de vira-latas maior do que achar, senhoras e senhores, que o país não resiste a nenhuma crítica. E chega também de uma esperança, de uma desesperança debilitante, que teme que nada tenha solução no Brasil e onde nada possa ser elogiado. Então, senhoras e senhores, eu destaco que precisamos de reforma. E a sugestão concreta é que deveríamos canalizar nossas energias na reforma política, mas de forma muito prática. Muito prática. E o que proponho é o que já existe em alguns lugares, alguns países, que se chama recall dos políticos. Recall, uma palavra meio sofisticada, eu retiro ela então. Eu digo recolher. Recolher. Se o povo tem o direito e o dever de eleger, ele também pode deseleger. É isto que eu quero me referir. Se tem para pôr, tem que também ter para tirar. Um projeto de iniciativa popular, por exemplo, que fosse coletado X% de assinaturas no município, nos casos de vereador e prefeito, no estado para deputados e governador, na nação para senadores, deputados federais e presidência da República. Ter um percentual, atingido aquele percentual, se encaminha para quem? Para a justiça eleitoral. E a justiça eleitoral, então, faz o quê? Um chamamento público, onde as pessoas todas irão decidir se aquela pessoa fica ou sai. Ou seja, não ficar submetida a pessoas que revelam, após eleitos, vícios de corrupção,
vícios de incompetência e vícios das mais diversas ordens, e que, por ter um mandato, se vestem desse mandato para si e para os seus. Então, eu entendo, mais do que urgente, mais do que necessário, que nós possamos ter em nosso país, em nossa democracia, o recall dos políticos. É assim como, numa comparação meio vulgar, uma montadora chama os veículos que apresentam defeitos ou significam risco para a sociedade. Então, os cidadãos devem ter o direito de retirar de circulação aqueles políticos que não cumprem suas promessas de campanha, que se envolvem em escândalos e que não estão nem aí para o interesse do povo. Pois, senhoras e senhores vereadores, o mandato é do mandante, não é dos partidos, não é do sistema. Quem é o mandante? Quem elege, quem escolhe, e não dos mandatários, nem mesmo dos mandatários, os cidadãos eleitos. É do povo. E se o povo elege e, porventura, comete um equívoco em vir a ser enganado, trapaceado, que o povo possa pedir a sua saída e que não tenhamos idiotas, roedores, porque já estamos sofrendo muito com esse tipo de político. Então, senhoras e senhores vereadores, eu penso que esta é a sugestão, e antes de ceder os apartes aos nobres pares, eu penso também, com essa ideia do recall, que nós teremos um código de defesa do eleitor contra promessas demagógicas, fantasiosas, falaciosas, e outra, prometeu na campanha e não cumpriu, fora, e mais, fique inelegível. Aí sim, eu acredito que nós estaríamos partindo, de fato, para um início de reforma, porque se não for desta forma, o povo não aguenta mais tamanho sofrimento e pagar continuamente a conta desses políticos idiotas roedores. Lembrando o termo idiotas da Grécia Antiga, aquele que só se preocupa consigo, com os seus e com seus próprios interesses.